Olá pessoal, nessa aula eu vou resolver dois exemplos sobre o projeto do compensador por atraso de fase, o compensador lag, explicado na aula anterior. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: em um sistema com realimentação unitária, o ramo de avanço possui a função P de S igual a 200 sobre S vezes S mais 20. Sendo assim, determine. Item A. O compensador por atraso de fase, lag, que faz com que o erro estacionário para uma entrada rampa unitária seja igual a 0,01. Adotar o polo do compensador igual a... Faltou um menos aqui, tá? Adotar o polo do compensador igual a menos 0,01. Então, vou reescrever aqui, menos 0,001, visto que o polo do compensador é negativo sempre, assim como o zero do compensador. Eu coloquei aqui a resposta que terá que ser encontrada, tá? Nós chegaremos nessa resposta. Então, vamos lá. Item A. Você sabe, da aula passada, que o erro de estado estacionário ele depende da entrada que é aplicada ao sistema e também depende da configuração do sistema. Só para recapitular, se a entrada for um degrau unitário, então, para R de S igual a 1 sobre S, aí o erro é calculado através da fórmula erro de estado estacionário igual 1 sobre 1 mais Kp, onde Kp é igual limite de G de S, que é a função de transferência no ramo de avanço, para S tendendo a zero. Se a entrada for rampa unitária, ou seja, 1 sobre S quadrado, o erro de estado estacionário é igual a 1 sobre Kv, onde Kv é igual a limite de S vezes G de S, quando S tende a zero. E por fim, se a entrada for parábola unitária, o erro é calculado através de 1 sobre Ka, onde Ka é igual a limite de S quadrado G de S, para S tendendo a zero. Lembrando que G de S significa funções de transferência, porque eu posso ter mais de uma em cascata, no ramo de avanço. No caso desse exemplo, G de S é igual ao P de S, porque o enunciado diz que o ramo de avanço possui a função P de S igual a 200 sobre S vezes S mais 20. Kp, Kv e Ka, então Kp, Kv e Ka são constantes de erro. As três são constantes de erro. Claro que Kp é constante de erro de posição, Ka constante de erro de velocidade, desculpa, Kv constante de erro de velocidade e Ka constante de erro de aceleração, por causa da interpretação física das respectivas entradas, como foi explicado na teoria. No nosso caso, a entrada assumida foi uma rampa unitária. Então, devemos usar, obviamente, esta relação
para calcular o erro de estado estacionário, bem como a constante de erro, que será Kv. Então está escrito, ó, projetar o compensador lag, que faz com que o erro estacionário para uma entrada rampa unitária seja igual a 0,01. O que significa isso? Significa que quando o lag a ser projetado for inserido no sistema, o erro tem que ser 0,01. Óbvio que, neste momento, o erro é bem maior que este valor. Quando eu compensar o sistema com lag, o erro deve cair para 0,01. Então, este erro aqui é o erro do sistema compensado. Eu vou chamar de erro estacionário do sistema compensado. Chamei de C. Então, o sistema compensado vai ter que possuir este erro de 0,01. Então, eu posso escrever o seguinte, ó. A partir do enunciado, eu posso escrever exatamente isto. Ó. O erro de estado estacionário do sistema compensado, já que a entrada é rampa unitária, olha aqui a fórmula, é 1 sobre Kv. Se este erro vai ocorrer quando o sistema for compensado, que é um erro que o enunciado afirma que tem que ser 0,01, então este Kv nada mais é do que a constante de erro do sistema compensado. Então eu vou chamar de Kvc. Portanto, daqui eu posso obter que o Kvc, deixa eu reescrever essa parte, a constante de erro do sistema compensado, quando a entrada é rampa, Kvc, será igual a 100. Está aí. Agora, eu vou calcular a constante de erro do sistema não compensado. Então, esta é a constante de erro do sistema compensado. Agora eu vou calcular a constante de erro do sistema não compensado. Vocês vão saber o porquê daqui a pouco. O sistema não compensado tem por função de transferência no ramo de... Está descrito aqui. É um sistema com realimentação unitária e o ramo de avanço possui esta função de transferência. Então, o meu G de S é o P de S. Eu vou até fazer um esboço aqui, ó, do sistema não compensado. Olha só. Resumidamente é isso. Ó. Não foi falado se a realimentação é negativa ou positiva. Eu vou colocar uma negativa aqui. Então, aqui eu tenho no ramo de avanço o P de S, descrito no enunciado, e a realimentação é unitária. Ok? Portanto, eu posso escrever que Kv, porque a entrada é rampa. Então, eu uso a constante de erro de velocidade, Kv. Vou calcular agora a constante de erro do não compensado, então eu chamo Kv de Kvnc. A fórmula você já sabe, que é limite de S, quando S tende a zero, vezes G de S, que no caso é P de S, que é igual a 200 sobre S vezes S mais 20. Então aqui vem 200 sobre S vezes S mais 20. Isso equivale a dizer que o Kvnc vai dar igual a, cancela o S da fórmula com S de P de S, fazendo S tender a zero, calcula este limite, você vai obter o Kvnc igual a 200 sobre 20, que vai dar 10. O Kvnc vale 10. Perfeito.
É para projetar o lag? Com certeza você sempre vai ter que utilizar aquele fator de melhora. Então, o que diz o fator de melhora? Lembra do fator de melhora? Que é a relação do zero do lag com o próprio polo do lag? Então, ó, o fator de melhora diz o seguinte, ó, fator de melhora. Ele diz que, no caso de rampa unitária na entrada, a constante de erro do sistema compensado, KVC, sobre a constante de erro do sistema não compensado, KVNC, é igual ao zero do compensador, lag, sobre o polo do compensador, lag. Substituindo os devidos valores, eu vou obter que KVC, calculado igual a 100, sobre KVNC, calculado igual a 10. Então, 100 sobre 10 vai ser igual a ZC, que eu quero calcular, sobre o PC, que tem que ser adotado igual a 0,001, negativo. Então, o PC vai valer menos 0,001 e o ZC eu quero calcular. Daqui eu posso facilmente obter o ZC, que será igual a menos 100 dividido por 10 dá 10. Então, o ZC vai ser menos 0,01. Pronto. Vou montar a função de transferência do lag. Então, portanto, o lag será GC de S, que é igual S mais ZC, porque é S menos o menos ZC, então fica S mais 0,01 sobre S menos o PC. S menos menos 0,001, que dá S mais 0,001. Este é o compensador lag que o exercício precisa. Esse é o lag. Pronto. Perfeito. Muito bem. O item B eu deixo para vocês, tá bom? O item B é para desenhar o LGR do sistema compensado e do sistema sem compensação. Ou seja, aqui no item B, eu quero o LGR, ou seja, o lugar das raízes, sem o lag, e o lugar das raízes com lugar das raízes o lugar das raízes com o lag. Perfeito? Vocês façam esse item B de bola do exemplo 1. Bom, para o exemplo 2. O exemplo 2 é similar. Aqui, ó. Está aqui. No exemplo 2, eu digo, considere um sistema com realimentação unitária. Novamente, um sistema com realimentação unitária, aqui eu estou dizendo que é negativa. Com função de transferência no ramo de avanço, dada por esta função g de S. No item A eu peço o valor da constante de erro apropriada. Claro que é da constante de erro do sistema sem compensação. Do sistema não compensado. E no item B eu peço a função de transferência do compensador lag, de modo que a constante de erro seja igual a 4. Ou seja, quando eu inserir o lag no sistema, a constante de erro tem que ser igual a 4. O que eu quero dizer com isso? Que este 4 deve ser a constante de erro do sistema compensado.
Adotar o polo do compensador igual a menos 0,1. Perfeito. Muito bem. Bom, aqui ficou uma dúvida no ar. Porque no item A é pedido o valor da constante de erro apropriada. Então vamos resolver o item A. Relembrando a teoria. Você sabe que nós consideramos na teoria 3 constantes de erro. A constante de erro de posição, Kp, que é igual a limite de g de s quando s tende a zero. Existe também a constante de erro de velocidade, que é igual a limite de s, g de s, para s tendendo a zero. E, por fim, temos a constante de erro de aceleração Ka, que é igual a limite de s² vezes g de s, quando s tende a zero. Estas constantes de erro eu deduzi na aula anterior. Kp é a constante de erro de posição por causa da entrada aplicada, que é um degrau. Kv é a constante de erro de velocidade por causa da interpretação física da entrada rampa. Ka, constante de erro de aceleração por causa da interpretação física da entrada parábola. Lembrando, só posso usar a constante de erro de posição se a entrada for degrau. Só posso usar a constante de erro de velocidade se a entrada for rampa. Só posso utilizar a constante de erro de aceleração se a entrada for parábola. Então, vou até... Isso aqui é para entrada rampa. Para entrada... Desculpa, entrada degrau. Kp é para entrada degrau. Com a rampa na cabeça. Kv utiliza-se para entrada rampa. Kp utiliza-se para entrada degrau, Kv para entrada rampa. E Ka utiliza-se para entrada parábola. O item A estaria resolvido se soubéssemos qual entrada foi aplicada ao sistema. O enunciado não diz qual entrada foi aplicada ao sistema. Então, por enquanto, eu não sei se eu devo utilizar a constante de erro Kp, Kv ou Ka. Por isso que no item A eu peço qual o valor da constante de erro apropriada. Para saber o valor, devemos calcular primeiro a constante de erro. Vamos testar. Se fôssemos utilizar o Kp, muito bem, se fôssemos utilizar o Kp, vamos escolher o Kp como constante de erro. Para esse caso do exercício, para o sistema não compensado, qual seria o valor da constante de erro se eu considerasse como constante de erro Kp? Ou seja, se eu considerasse uma entrada degrau na entrada. Uma entrada degrau no sistema. É só fazer a conta. Não vou substituir o g de s aqui. Kp seria limite de g de s para s tendendo a zero. Olhando a equação, fazendo s tender a zero, o limite de g de s vai dar 150 dividido por 5 vezes 3 vezes 1. 150 dividido por 15. Então, se fosse o KPNC, porque eu estou calculando a constante de erro para o sistema não compensado, KPNC seria 150 dividido por 15, daria exatamente 10. Perfeito. E se nós injetássemos na entrada do sistema uma rampa? Aí a constante de erro teria que ser Kv. Vamos calcular o Kv para esse sistema? KVNC seria igual, vou fazer direto, limite de S vezes G de S para S tendendo a zero. Bom, se S tende a zero, 0 vezes qualquer coisa dará zero. Então, KVNC daria 0. De forma análoga, o KANC também será 0. Muito bem.
olhando as fórmulas do erro para cada tipo de entrada aplicada, aqui eu teria um erro de estado estacionário. Então, um erro estacionário, eu vou abreviar, ao invés de escrever erro estacionário, vou usar a nossa abreviação E de infinito, tá bom? Que é o erro estacionário explicado lá na aula anterior. Erro estacionário aqui vai ser finito. Aqui, o erro estacionário, se você pegar a fórmula do erro, quando a entrada é rampa, se fosse rampa unitária, 1 sobre kV, então o erro estacionário, 1 sobre 0, ia dar infinito. E o erro estacionário, se a entrada fosse parábola, daria também infinito. Isto, erro infinito, é um erro muito grande. Isto não é bom. Isto não é bom. Então, se for para escolher o tipo de entrada que deve ser aplicada nesse sistema, seria muito conveniente escolher a entrada integral. Então, a constante de erro apropriada deve ser a constante de erro de posição. Então, esta é a constante de erro apropriada. Pronto. Por questões óbvias. Se fosse um degrau unitário, por exemplo, o erro aqui seria 1 dividido por 1 mais KPNC, ou seja, 1 dividido por 11. Um erro bem pequeno. E fica menor ainda quando comparado com esses outros dois erros que dão um número muito grande. Então, essa é a constante de erro apropriada para o sistema. O que eu quero dizer com constante de erro apropriada? Isso significa que o sinal de entrada apropriado deve ser igual a um degrau de qualquer amplitude. Muito bem. Ok. Visto que essa constante de erro só vai ocorrer se a entrada for degrau. E essa constante de erro é a mais apropriada para o sistema. Muito bem. Agora, o item B. Quando eu compensar o sistema com lag, a constante de erro tem que ser igual a 4. Então, essa constante de erro é a constante de erro do sistema compensado. Então, eu posso escrever aqui, ó, constante de erro do sistema compensado. Perfeito. Então, já que a constante de erro apropriada é o Kp, 4 no item B nada mais é do que Kpc. Por quê? Eu quero a Ft do lag de modo que a constante de erro seja igual a 4. Quando eu inserir o lag no sistema, a constante de erro deve ser 4. Como a constante de erro apropriada é a constante de erro de posição, então, no item B, eu posso escrever tranquilamente que o Kpc deve ser 4. E neste momento, o Kpnc é igual a 10. Ok? Neste momento, o Kpnc é igual a 10. Que é o limite, 150, aquele limite que eu calculei, 150 dividido por 15. Que dá exatamente um número igual a 10. Muito bem. Bom, se você entendeu bem a teoria, tá? O compensador lag é simples, mas tem as suas peculiaridades. Então, se você entendeu bem a teoria,
você deve estar notando que tem algo estranho aqui. Porque, veja, o item B diz: eu quero o compensador lag de modo que a constante de erro seja igual a 4. Perfeito. KPC tem que ser 4. Só que nós calculamos já a constante de erro do sistema não compensado, lá no item A, que deu igual a 10. Lembra? Limite de G de S quando S tende a 0. Então, 150 dividido por 5 vezes 3 vezes 1, dá 150 dividido por 15, que dá um número igual a 10. Lembra da teoria? Quanto maior a constante de erro, vou colocar aqui, quanto maior a constante de erro, seja qual for a constante de erro, quanto maior a constante de erro, menor o erro de estado estacionário. Então, menor erro de estado estacionário. Só que neste caso do exercício, está sendo pedido uma constante de erro do sistema compensado menor que a constante de erro do não compensado. Então, certamente o sistema compensado vai ter um erro maior. Isto não pode. Então, aqui você deveria ter notado, mas não precisa, porque é o exemplo que nós estamos dando. Então, algo estranho. KPC está sendo menor que o KPNC. Como? Neste caso, que KPC é menor que KPNC, o erro do sistema compensado, E de infinito C, vai dar maior que o erro do sistema não compensado. Não pode. Ok? Não pode. Não pode, não tem sentido. O lag existe para minimizar o erro. E como que quando eu insiro o lag no sistema, ele diminui a constante de erro? Assim o erro vai aumentar. Então eu não posso utilizar este KPC. Eu devo ignorar o KPC pedido. Eu devo ignorar este KPC. Ele não serve para o projeto do lag. Porque se eu projetar o lag para produzir esta constante de erro, será produzida uma constante de erro menor que a do sistema não compensado. Aí o erro de estado estacionário do compensado será maior que a do não compensado. O que não pode, porque o lag existe para minimizar o erro. Então, não pode, pois o lag tem que minimizar o erro. Perfeito. Isso é uma crítica ao próprio enunciado, ao próprio quesito de projeto. Ok? Qual a alternativa? Vamos adotar um KPC maior que o KPNC, para que o lag consiga diminuir o erro de estado estacionário. Então vamos fazer o seguinte, portanto, vamos exigir
constante de erro do sistema compensado igual a 40. 40. Dez vezes o KPC desejado, que no caso não serve, ok? Fazendo isso, portanto, fator de melhora KPC sobre KPNC é igual a ZC sobre PC. Isso equivale a dizer que KPC adotado, assumido, igual a 40, porque igual a 4 não serve. Então, 40 dividido por KPNC, nós calculamos logo acima, 10, igual a ZC. ZC é o que eu quero calcular e o PC devemos adotar igual a menos 0,1. Então fica ZC, que eu quero calcular, sobre menos 0,1. Isso equivale a dizer que, fazendo a conta bem rápida, você vai encontrar que ZC é igual a 40 dividido por 10 dá 4, ZC é igual a menos 0,4. Perfeito. Vamos escrever a função de transferência do lag. GC de S, desculpa, vou mudar de cor. Só para destacar, ok? Portanto, eu posso escrever que GC de S é igual a S menos o menos EC, ou seja, mais 0,4 sobre S menos menos PC mais 0,1. Daí, o compensador lag, 0 é maior que o polo, este é o lag. Ok? Entenderam? A adoção de KPC igual a 4 foi para mostrar para vocês que quando você exige uma constante de erro do sistema compensado menor que a do sistema não compensado, significa que essa constante de erro do sistema compensado não serve. Não vai gerar um lag. O lag existe para minimizar o erro. Então, você deve ignorar esta constante de erro e adotar uma constante de erro do sistema compensado maior que a do não compensado. Isso sempre. Perfeito? Com isto, eu encerro a resolução dos exemplos de compensador lag. Vou disponibilizar uma lista de exercícios no Moodle. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.